Livro A Mente sobre a Matéria, capítulo 2, parte 1, A Imaginação Criadora. Há uma cena que se repete com pequenas variações na vida de quase todo mundo. Uma pessoa está prestes a viver algo importante, uma entrevista de emprego, uma conversa difícil, uma competição, uma apresentação em público e, sem perceber muito bem porquê, ela começa a repetir mentalmente a mesma cena várias vezes antes dela acontecer de fato. Em alguns casos, essa cena mental é de fracasso. A pessoa se imagina gaguejando, sendo recusada, cometendo um erro na frente de todos. Em outros casos, é a cena de sucesso. A pessoa se vê falando com clareza, sendo bem recebida, superando o desafio. O curioso é que, na maior parte das vezes, o resultado final se parece mais com a cena que a pessoa repetiu internamente do que com qualquer previsão razoável baseada apenas nos fatos externos. Foi justamente esse fenômeno, observado e descrito muito antes de existir qualquer estudo científico a respeito, que um autor chamado Neville Goddard colocou no centro de toda a sua obra. Neville, nascido em Barbados no início do século XX e radicado depois nos Estados Unidos, tornou-se um dos nomes mais lembrados dentro do movimento que ficou conhecido como Novo Pensamento. Ele dedicou décadas de palestras e livros a uma única ideia, revisitada de várias formas. A imaginação humana não é mero passatempo mental. Para ele, a imaginação é a força criadora por trás de tudo, o que se manifesta na experiência de uma pessoa. Essa é uma afirmação forte e vale a pena examiná-la com calma, sem pressa e sem aceitar nem rejeitar de forma automática. Antes de entrar na ideia em si, vale situar rapidamente de onde ela vem. Neville fazia parte de uma tradição maior chamada de Novo Pensamento, que floresceu nos Estados Unidos a partir do final do século XIX, reunindo autores e conferencistas interessados na relação entre estados mentais e experiência de vida. Dentro dessa tradição, ele se destacou por um estilo particular, direto, categórico, quase geométrico na forma de expor suas ideias, sem meios termos e sem grandes rodeios. Quem lê seus textos percebe rapidamente que não está diante de alguém em dúvida sobre o que está dizendo. É exatamente essa convicção, unida à simplicidade da linguagem, que explica por que suas palestras, dadas ao longo de décadas, continuam sendo lidas e ouvidas muito tempo depois de sua morte. A ideia central de Neville Goddard. Resumindo o pensamento de Neville em poucas linhas, corre-se sempre o risco de simplificar demais algo que ele desenvolveu ao longo de dezenas de livros e palestras. Ainda assim, é possível apontar um núcleo que atravessa toda a sua obra. Para Neville, todo ser humano vive a cada momento dentro de um determinado estado de consciência. Esse estado é formado pelo conjunto de coisas que a pessoa assume como verdadeiras sobre si mesma e sobre sua vida, mesmo que nunca tenha parado para examinar essas suposições de forma consciente. Segundo ele, a experiência externa de uma pessoa tende a se organizar de acordo com esse estado interno assumido, não porque existe uma mágica literal fazendo isso, mas porque a suposição interna direciona a atenção, a interpretação dos fatos e principalmente as ações e reações da pessoa diante do que a vida oferece. Neville costumava dizer que mudar de vida de verdade não significa apenas se esforçar mais no mundo externo. Significa, antes de tudo, mudar aquilo que se assume internamente como verdadeiro sobre si.
Ele chamava esse processo de mudança de estado interno, de viver a partir do fim, ou seja, assumir mentalmente a sensação de já ter alcançado aquilo que se deseja, em vez de ficar apenas desejando algo que permanece distante e incerto. Ele ensinava que esse tipo de suposição deveria ser sustentado com uma sensação de naturalidade e realidade, e não como uma repetição mecânica de frases vazias. Para ele, a diferença entre desejar algo e assumir algo como já realizado era exatamente a diferença entre pedir e receber. A imaginação como ensaio da realidade. Um dos pontos mais interessantes do trabalho de Neville é a ideia de que a imaginação deveria ser usada de forma deliberada, através daquilo que ele chamava de atos imaginativos. Um ato imaginativo, na descrição dele, não é ficar apenas pensando vagamente em algo bom acontecendo. É construir de forma bem específica uma cena curta, sensorial, que representasse o resultado já alcançado, e depois vivenciar essa cena internamente, como se estivesse mesmo acontecendo, envolvendo o máximo possível de sentidos. Ele recomendava, por exemplo, imaginar o aperto de mão de alguém dando parabéns por uma conquista, o som de uma voz específica trazendo uma boa notícia, o peso de um objeto desejado nas mãos, detalhes pequenos concretos que tornassem a cena mais vívida do que uma simples ideia abstrata de sucesso. Ele também insistia bastante em um estado especial para realizar esse exercício, um estado de relaxamento profundo, parecido com o momento em que uma pessoa está prestes a adormecer, mas ainda mantém um fio de atenção consciente. Segundo ele, nesse estado a mente ficaria mais receptiva, mais parecida com um terreno fértil, pronto para receber a semente da suposição escolhida. Outra técnica muito associada a Neville é a chamada revisão. Ao final do dia, antes de dormir, a pessoa deveria revisitar mentalmente os acontecimentos que não saíram como desejava e reconstruí-los na imaginação da forma como gostaria que tivesse acontecido. Não como uma negação da realidade, mas como um exercício de reprogramar a reação emocional e a interpretação daquele episódio, evitando que ele se fixasse como uma prova adicional de limitação.